amores! Que bom ter vocês aqui de novo, mais um programa no ar com Jé Fonseca. Hoje com um assunto aí que tá bombando, né? Que tá aí todo mundo ouvindo bastante, que é sobre terapia holística. Mas afinal, qual que é a diferença entre terapia holística para convencional? Eu sei que tem aí, um monte de dúvidazinhas aí na cabeça e é claro que eu não podia deixar de trazer aqui no programa, né? Então eu fui atrás da terapeuta holística Marta Siqueira para explicar e falar um pouquinho dessas terapias aí alternativas que tá ajudando muita gente e ao mesmo tempo que tá ajudando, traz muitas dúvidas. Então a gente bateu um papo muito gostoso, muito explicativo e eu espero muito que vocês gostem. Então fica aí com o meu papo com a Amanda Siqueira, com a doutora Amanda, sobre terapia holística, tá? Oi, gente, como eu prometi para vocês, eu trouxe um assunto que particularmente me interessa muito, eu gosto muito, e eu sei que vocês também, através das minhas redes sociais, aí quando eu coloquei a caixinha de perguntas sobre a terapia holística, bombou, né, das pessoas quererem saber um pouquinho mais. Então, primeiramente, eu queria que tá aqui, disponibilizou esse tempinho para estar conversando com a gente. Tudo bem, Marta? Muito obrigada, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite, Gé. Fico muito feliz, satisfação muito grande em poder aqui contribuir um pouquinho com o meu trabalho. Olha, a gente que agradece aqui do VRT, lembrando que a gente está aí passando em todo o Brasil, mais 198 países. Muito obrigada por todo mundo que assiste e acompanha a gente. Marta, você me corrija se eu estiver errada, né? Também. Também, né? E me fala um pouquinho, resumidamente, sobre você. Quem que é a Marta Siqueira? Quem é a Marta Siqueira? Uma ótima pergunta para começarmos, né? Então, assim, eu hoje me classifico como terapeuta, né? Eu trabalho há mais de 9 anos no desenvolvimento mental. Eu fiz neurociências, hoje eu faço um doutorado em hipnose clínica, eu tenho diversas formações em programação neurolinguística, eu fiz 4 mestrados em Reiki e também fiz linguagem do corpo, que trabalha psicossomática, 6 anos seguidos. Então, tem diversas formações, né? Uma das formações principais é a psicanálise. Então, eu já trabalhava com a psicanálise, mais essa parte holística, quando eu desmistifiquei, que é até um assunto interessante a dizer para as pessoas, né? Que o holístico é muito diferente do que as pessoas acreditam que é o exótico, o esotérico. O esoterismo é diferente do holístico. É até muito interessante você tocar nesse assunto, porque eu vejo que ainda existe, muita gente às vezes tem vontade de conhecer mais, até mesmo fazer a terapia, mas elas ficam ainda receosas, para quem não gosta muito ainda desse lado esotérico, elas confundem, né, Marta, muito com isso. Muito com esse lado de, o que a gente fala, né, de esoterismo mesmo, de até horóscopo, algo que está bem distante de tudo, né, entenderem, né, elas confundem muito, né, Marta? E é bom você tocar nesse assunto para a gente falar sobre essa diferença, né? Isso, então assim, eu também levei um tempo, eu enquanto terapeuta também tinha os meus preconceitos, né? Falei, puxa vida, eu dei tanto tempo à neurociência, como funciona a mente, e de repente vão me classificar como terapeuta holística. E aí foi quando eu fui estudar o que é o holístico de fato, e eu entendi qual é a funcionalidade do holístico, por que ele tem tanto resultado. Porque diferente do esotérico, e não criticando o esoterismo, porque eu também gosto, não trabalho nessa parte. O esotérico vem mais baralhos, né, leitura de borra, leitura de mão, aí as pessoas, cada um se adapta ao seu gosto, né? Mas o holístico nada mais é do que entender o ser humano como um todo, não é só a cabeça. Então, assim, a pessoa fuma, quero parar de fumar e começar a perguntar, mas há quanto tempo você fuma? Por que você fuma? E de verdade, ninguém sabe por que faz, porque se soubesse, já tinha parado de fazer. Não funciona exatamente assim. Então, o holístico, ele vem para entender qual é a dinâmica da sua casa. Quem mais fuma na sua família? Quando você começou a fumar, o que estava acontecendo na sua vida? Então, ele vai estruturar o emocional, não diferenciando do que é energético. Então, assim, se na minha família, meu pai, minha mãe, meus primos, as tias fumam, muito possivelmente essa energia agrega ao meu ser. E aí vem a energia. Então, a energia ela vai ser abordada somente numa terapia holística. E aí eu vou entender que o ser humano é mente,
corpo e energético, né? Ou o que chamam de espiritual, mas o espiritual não é de espírita, de religiosidade, né? O espiritual da nossa essência, a nossa fonte criadora. Então, eu gosto muito de explicar que o holístico, ele é estudar o ser humano como um todo, entender tudo o que envolve, não é só... as razões, né? Eu acho que entender o eu, né? E até eu falo, por exemplo, que na pandemia, eu acho que as pessoas se olharam, se voltaram mais para o eu, né? Para o autoconhecimento, para a espiritualização mesmo. E, gente, mais uma vez, eu sempre, quando eu converso com alguém sobre barra de axis, a próprio reiki, alguma coisa, eu gosto muito de deixar bem claro que tem ainda muitas pessoas que confundem, igual você falou, com religião, que assim, que deixa, às vezes, a pessoa deixa, porque tudo bem, a gente respeita as crenças, né, de pessoas que não são adeptas às religiões mais espirituais, enfim, mas elas deixam muitas vezes de conhecerem, às vezes, esses outros métodos de um tratamento, né, por conta do preconceito, né, de realmente não ir atrás e saber o que realmente é uma terapia holística, o que é um reiki, o que é uma barra de axis, o que é aromaterapia, né, que muitos dos médicos mesmo, a própria ciência já está correndo atrás disso e adaptando em vários tratamentos, né, Marta? Por isso que eu acho muito importante, igual quando você citou, tanto a religiosidade quanto o próprio esoterismo, a gente deixar bem claro que, claro, assim, eu também sou super ligada a esotéricos, eu, né, tenho a minha religião super espírita, enfim, mas independente disso, as pessoas procurarem entender que nós não estamos falando de religiões, né, a gente está falando de outras formas de tratamento, mas que não leve só a parte do corpo em si externo, mas o interno, né? Exatamente, e é isso que as pessoas vieram aprender. Mas antes de eu explicar como que foi essa função das pessoas buscarem mais a espiritualidade, a espiritualização, eu vou fazer um gancho com o que você comentou, por exemplo, barras de axis, né, é uma técnica que já se utilizava, as pessoas relembraram agora, mas era uma técnica que já se utilizava para cura no Egito Antigo, há 32 mil anos antes de Cristo. Então, os pontos, né, os pontos na cabeça, era o método de cura dos faraós utilizados. Eles utilizavam isso. O reiki, por exemplo, há quantos anos ele foi desvendado? E as pessoas ainda associam à religião, né? Essa é a grande questão que faz com que as pessoas se sabotem e não busquem essa autocura. Tudo isso é um processo de individuação, né? E não é individualidade, é individuação, é o indivíduo entrando em ação. Nessa época pandêmica que nós fizemos esse retorno, eu coloquei simbolicamente o retorno para casa. Então, as pessoas viram que fora não está funcionando mais. Esse tomar remédio, fazer, quero emagrecer, faço só academia. Não é só isso, você é mente, corpo e energia. Então, às vezes, eu já vi casos de obesidade que o problema era espiritual. É muito comum. Eu vou te dar até um argumento pessoal. Eu comecei agora a fazer reiki, fazer não, né? Estão aplicando em mim o reiki e a barra de axis juntos. E eu nunca tive, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu nunca tive dificuldade, eu nunca tive problema com sobrepeso na minha vida. Pelo contrário, eu sempre fui muito magra. Depois da minha segunda gravidez, eu não engordei, assim, muito na gravidez, mas o meu pós-gravidez, que eu tive vários problemas, outros tipos de problemas pessoais, eu tô com problema de sobrepeso. E aí eu faço tudo, não emagreço. Na minha primeira aplicação de reiki, quando o Alexandre, que me atende, ele falou, o seu problema não é gordura. Não é a questão da gordura em si, isso nós vamos tratar. O seu problema, além de ser retenção de líquido, que não é o da gordura, enfim, tá na sua cabeça. Além da questão do corpo em si. E cabe muito bem no que você falou. Perfeito, isso é o holístico. Então, se eu for só, por exemplo, existem vários coaches de emagrecimento, eu também tenho essas formações.
mas eu tenho um método desenvolvido por mim que trabalha o holístico, o ser como um todo. Então, se eu for simplesmente, quero emagrecer, tá bom, você vai fazer tanto de exercício na academia, vai parar de comer isso, isso e isso. Aí a pessoa emagrece naturalmente, porque ela deixa de inchar, mas se ela parar, ela volta a engordar tudo de novo. Para mim, não é resolver. Aí, o que eu volto a dizer da diferença do holístico para o tradicional. Aí você entra no efeito sanfona e eu não entendi que, às vezes, você está engordando por ordem, pertencimento à família, porque teve uma família de obesos. Às vezes você engordou para se proteger de olhares masculinos, pessoas que deram em cima de você. Às vezes você engordou por achar que agora, como você é mãe de família, você não pode ter mais relação sexual e engordando o marido não vai querer mais. Tem muitas coisas. Eu tenho documentado mais de 103 sabotadores de emagrecimento, com crenças limitantes e pertencimento à família. Às vezes, tem situações que eu identifico que a pessoa engordou por rivalidade à mãe. A mãe falava, eu odeio gordo, eu odeio obeso, tarararará. Então, mãe? Então, vou te mostrar que você vai aprender a amar também. E aí, por amor. Mas tudo isso é inconsciente. E tudo o que é o poder da mente, né? Que coisa louca. Como a nossa mente comanda tudo, gente. É incrível, né? Por exemplo, várias pessoas, a ansiedade, por exemplo. A ansiedade, quem tem ansiedade, né, Marta, é um tratamento maravilhoso, essas terapias alternativas, né? Sim. Então, muito, e aí muitas vezes vai te livrar, não que eu seja contra o remédio, não é isso, mas às vezes, se você já está aí há muito tempo, né, tomando remédio, claro que melhora, não tem como, mas você sente que ainda falta alguma coisa, às vezes as terapias alternativas, elas estão aí, às vezes, até para te tirar, né, desses remédios. Né? Eu acho que é um tratamento, um dos até dos mais importantes que eu penso, assim, porque a ansiedade, depois da ansiedade você pode vir com uma depressão, então às vezes, né, cuidar da ansiedade com essas terapias, eu acho que é um resultado fenomenal, né? Sim, eu costumo tratar em 1 ou 3 sessões no máximo questão de ansiedade, e é como você diz, a ansiedade, ela vai tomando uma proporção, pode virar síndrome do pânico, pode virar depressão, pode levar a pessoa a um suicídio, ou a pessoa perder o emprego porque não consegue parar, não consegue, né, interagir, socializar. Então são muitas questões que nós podemos trabalhar. E a maioria dos casos, por exemplo, que eu atendo de ansiedade, eu faço regressão de idades, regressão de vidas, e não tem nada a ver com religião, tá? Eu costumo até dizer para as pessoas que são mais religiosas que é a metáfora da mente. Se eu faço esse processo, você entra em contato com a sua criança interior e me mostra onde que foi instalado o primeiro comportamento associado à ansiedade, algo agravante. E pode concluir. Não, é isso mesmo, algo muito agravante que acontece geralmente na infância, entre os 0 e 3 anos de idade, que a maioria das pessoas se esquece, mas não é que, puxa, eu não tenho memória, não é isso, Gé, até dizendo aqui, poucas pessoas sabem, as memórias que nós não temos de infância é porque foram causados muitos traumas. Então, o nosso sistema cerebral, né, que é uma amígdala cerebral que existe aqui, ela recalca essa informação para que você não entre em contato com a dor de novo. E aí que é muito importante que a gente fala, que é quebrar os ciclos, né? Exatamente. Isso, muito bem. É tanta coisa que, assim, eu falei que eu tenho que conversar com você umas 5 entrevistas, assim, ainda mais com um assunto que eu estou muito ligada hoje. Aí vem a constelação familiar, por exemplo, né, que vai quebrar os ciclos, né, que a gente fica ali repetindo coisas dos nossos ancestrais. Vão lá, gente, vocês não têm noção o que é isso, gente. Quando você começa a captar ali o que foi, vocês não têm nem noção do que está dentro do seu inconsciente. Às vezes aquele problema, sabe aquela dor nas costas, né, que fala, aquela dor nas costas, né, que não passa Principalmente a coluna, é bem colocado até, Gé, a coluna, ela representa ancestralidade.
Então, problemas de coluna, dores nas costas, são pessoas que você vem carregando, ancestrais. E para quem gosta, né, quem é religioso, gosta de ler a Bíblia, existe uma passagem que diz: eu verei o mal dos pais nos filhos de terceira até a quarta geração. É o quê? Constelação familiar. É a família, a libertação da família que ressoa nos demais. É aquilo, né? Eu honro, agradeço, eu amo, mas agora eu tenho a minha vida, eu sou a Jéssica, papai, mamãe, sua vida. Né? Eu falo que eu estou no processo de cortar o cordão umbilical, né? De achar que eu tinha que resolver tudo de todos. E a gente sabe, né, Marta, acho que você deve receber muitos pacientes, que é muito difícil, né? A gente sabe que não é fácil, a gente está falando aqui e tal, mas não é fácil colocar o dedo na ferida. E muitas vezes esse dedo na ferida vai ser uma virada da sua chave, mas que não é fácil. Vai mexer com dores que às vezes você nem sabia que você tinha. Na verdade, no inconsciente a gente sabe, mas numa forma consciente a gente não tem noção dessas dores. Mas que é uma virada de chave na vida, inclusive, muitas vezes, financeiramente, por exemplo, a forma de lidar com o dinheiro. Sabe aquela coisa que o papai fala assim, dinheiro não nasce em árvore, né? A forma de lidar com o dinheiro, como se o dinheiro fosse algo ruim. Então, você cresce com aquilo, e aí a sua vida financeira parece que né, tem algo que segura. Tá? Esses métodos também começam a te quebrar esse ciclo que o dinheiro também, né, traz. É muita coisa que você não tem noção, né? Vai costurando uma coisa na outra, né? Tudo isso, esse é o holístico, ele trabalha o ser como um todo. Nós temos a vida é como se fosse uma roda, né? Ela é dividida em partes. Então, eu tenho o financeiro, eu tenho o familiar, eu tenho o intelectual, eu tenho o amoroso, e por aí vai. Só que, assim, o que acontece se entra um prego em uma parte da roda? A roda murcha, não murcha? Então, o mesmo acontece conosco. Quando eu trabalho com a holística, eu vou cuidar não da situação financeira, o dinheiro que não vem. Eu vou entender qual é a origem disso. E, às vezes, até a pessoa que só critica pai e mãe não vai ter prosperidade nenhuma. Honrai aos pais. Outra passagem da Bíblia. Né? Estava tudo lá. Então, nós já sabemos como funciona. Terapeuta holístico sabe que a falta do dinheiro não é que a situação, a crise, a pandemia, nada disso. Muito pelo contrário, pessoas na pandemia prosperaram. Eu trabalhei 5, 6, 7 vezes mais, lotou a minha agenda. Eu falo, gente, a crise não está no momento que você está vivendo, ela está dentro de você eternamente. E aí, às vezes, por exemplo, eu fico de olho muita gente usou até a pandemia como um refúgio, sabe? Deu certo, mas por conta da pandemia. Eu arrumei emprego, mas foi por conta da pandemia. E quantas pessoas se reinventaram na pandemia? Né? A gente não desespera que o desemprego, óbvio que aconteceu, né? N coisas para aquilo. Mas dentro de tudo isso, a gente pode se dizer que muita gente usou a pandemia como um refúgio daquela, né, da falta de, não é nem vontade, né, porque, não sei, mas da falta disso de dentro para fora mesmo, né, de cortar essa... Eu chamo de ofurô de cocô, já ouviu falar? Tá fedendo, mas tá quentinho. Então, assim, tá confortável. Com isso eu já sei lidar, com essa escassez eu já sei lidar. E aí vira um apego, né? É igual, tem um emoji na internet, que é um rapaz abraçado com um cacto chorando, um cacto cheio de espinha, ele chorando. Aí uma pessoa passa e fala, por que tá chorando? Aí ele, porque tá doendo. E aí o rapaz fala, então solta. Né? Então, é esse soltar. Puxa, eu trabalhava dessa maneira antes da situação, né? E agora o que eu preciso fazer de melhor? Muitos colegas meus mudaram de profissão, porque eles não se adaptaram ao Zoom, por exemplo. Eles não conseguiram atender online. E eu conversei com vários, né? E eu falava, da mesma maneira que você atende presencial, você atende online. Só que você vai mudar a forma de se comunicar. Mas como? Para cada solução, a pessoa traz um problema. E nós temos que virar a chavinha. Por quê? A nossa vida é picos
e vales. Então, em um momento de vale, você tem que arranjar um trampolim. O que eu preciso fazer daqui para frente para dar um salto e me reinventar? E é isso que as pessoas começam a observar, que são os desafios que vêm para você crescer, para você expandir. Exatamente, né? Eu acho que é isso, é encontrar de alguma forma, né? Sair. Tem uma terapeuta que eu converso ali, que ela fala, sair dessa piscina de cocô, né? Que a gente insiste em querer ficar, né? Sair porque... Tá fedendo, mas está sempre quentinho. Então, as pessoas se acostumam com isso, né? E é o costume que a manada segue e você fica sempre no controle. O efeito manada, né? É o efeito manada. Marta, antes da gente encerrar, eu já vou te agradecer, que eu quero deixar a palavra com você. Muito obrigada por esse papo. Eu quero muito voltar a falar com você, né? Porque a gente pode conversar só sobre o reiki, né? Eu acho que, nossa, mas eu quis dar uma pincelada em tudo, só para as pessoas conhecerem um pouco e o que existe, porque tem muitas pessoas que nem já ouviu falar, mas não tinha nem noção do que era. Então, depois a gente pode, né, abranger bastante cada etapazinha, né, da terapia. Então, te agradecer por esse momento aqui com a gente no VRT Channel, no Ar Comigo. E eu queria que você passe um recado, deixar suas redes sociais para quem está aí assistindo. E muito obrigada, viu? Eu que agradeço a todos, assistam sempre a Gé, é uma graça, gosto muito dos seus programas, vi lá, te conheci recente, mas já me inscrevi lá no seu canal. Eu quero dizer para as pessoas hoje que a maioria não, posso dizer 100% das situações, dos problemas, das doenças, eles começam no mental. Antes do corpo existe uma cabeça, por isso que às vezes a pessoa ela tem paralisia, né, nos membros, então ela fica tetraplégica, mas aí a cabeça que funciona, o contrário não. Se tiver morte cerebral, acabou. Então, cuidem da sua saúde mental. Como que você vai cuidar da sua saúde mental? Assista canais como o da Gé, você sempre aprende coisas novas, inove, né? O seu cérebro, ele é um músculo, precisa ser exercitado. Então, aprenda coisas novas, assista programas bons, veja palestras, veja workshop, faça cursos, invista em você. A ansiedade, por exemplo, que foi uma grande doença nessa situação toda que gerou um monte de outras doenças oriundas da ansiedade, ela só é causada porque as pessoas ficam no excesso de futuro. O que vai acontecer? O que vai ser? Viva o momento agora. É o hoje, é o estado de centramento, mas presta atenção no que está acontecendo agora. Eu sei que é desafiador para mim também, mas o que eu faço? 2 técnicas. Uma técnica de respiração, gosto muito, né? Nesse momento você percebe agitado, seu corpo está diferente, cabeça não para de pensar, então inspira contando até 5, segura contando até 4 e solta contando até 6. Faz isso umas 5, 6 vezes, você vai ver que já vai abrandar, porque quando você respira, você está aqui agora, e é impossível estar em 2 tempos ao mesmo tempo. Então, você está aqui agora. Uma outra dica que eu deixo também, Gé, se você me permitir, eu pergunto sempre que oração, aonde estou. Onde estou aqui, que oração, agora. Só existe o agora. O passado e o futuro são situações transitórias, mas o que existe para você é o agora. Então, qualquer situação, existe uma solução. Todo problema vem com no mínimo 3 soluções. Acontece que a cabeça que criou o problema não é a cabeça que vai sair do problema. Então, busque outras cabecinhas, sugestões, dicas, palestras, workshops. Mas tudo, exatamente tudo pode ser resolvido. Se não for por você, alguém pode te ajudar. Peça ajuda, né? Peça ajuda. Não pedir ajuda, né? Muito obrigada, viu, por mais esse papo. Nós ainda vamos conversar muito ainda. Foi um prazer conhecer. Viu? Prazer é meu. Tenha uma ótima noite. Espero vocês no próximo programa. E corre lá nas redes sociais e a gente vai conversando, vai mandando temas e a gente vai daqui cada vez mais procurando ajudar você a tirar as dúvidas, tá?
Muito obrigada, até mais. Tchau, Marta, muito obrigada, viu? Um beijo, boa noite. Eu que agradeço, até breve.